Meu nome é Breno. Tenho 24 anos, trabalho numa academia pequena em Garopaba e, até umas semanas atrás, a vida era mais previsível que o som da maré batendo nas pedras do canto da praia. Mas tudo mudou numa noite que era para ser só pizza, baralho e risada com o Lucas. Toquei a campainha da casa dele por volta das 8. Já era escuro, mas o calor grudava na pele como se o dia ainda estivesse ali. A casa ficava perto do centro histórico, uma daquelas construções antigas com varanda, luz amarelada e cheiro de coisa feita com cuidado. Eu esperava ouvir o passo arrastado do Lucas vindo abrir, mas quem apareceu na porta foi ela. Clara. Descalça, cabelo preso com uma presilha improvisada, usando uma blusa de botão meio aberta no colarinho e uma calça de linho clara. O tipo de pessoa que parece pronta sem ter se arrumado. Ela abriu a porta com um sorriso que dava a sensação de que já me conhecia. Você é o Breno, né? Entra. O Lucas está lá no fundo, conectando o videogame. Disse como quem me convida para dentro de um lugar que já é meu. A casa tinha cheiro de bolo no forno e lavanda. Uma música baixinha tocava, parecia Marisa Monte. Os abajures acesos deixavam tudo meio dourado. Me senti dentro de uma lembrança que ainda nem era minha. Lucas apareceu de chinelo e riu. Minha mãe tem esse efeito estranho nos meus amigos. Depois não reclama se você começar a vir aqui mais por ela do que por mim. Sorri, meio sem graça, e larguei a mochila ao lado do sofá. A mesa já estava pronta, com copos coloridos e guardanapos dobrados com capricho. Jogamos umas partidas, rimos, comemos pizza de frigideira que a Clara mesma fez. Mas eu, sinceramente, lembro pouco do jogo. Lembro dos gestos dela. Do jeito que ela mexia o bolo com uma colher de pau, da forma como arrumava o cabelo sem espelho, do olhar que cruzava o meu de vez em quando e ficava ali por meio segundo a mais. Na cozinha, vi quando ela pegou a forma do forno com um pano dobrado. O calor do bolo se misturava ao cheiro de baunilha e canela. Ela cortou um pedaço pequeno e disse, olhando para mim. Esse é com café passado na hora. A receita é da minha avó. Mas só ofereço para quem a casa gosta. E a casa gosta de mim? Perguntei, meio rindo, meio querendo saber. Ela me olhou nos olhos, séria por um instante. Gosta. Volte sempre. Voltei para casa andando devagar, com o vento da noite jogando o cheiro do mar no rosto. Tentei lembrar das piadas do Lucas, das mãos dele gesticulando com o controle na mão, mas o que vinha era a imagem dela, Clara, com aquele sorriso calmo e os olhos que pareciam ver além da sala. Quando deitei na cama, olhei para o teto escuro e senti algo estranho no peito. Não era só curiosidade. Era como se a noite tivesse deixado uma porta entreaberta, e, do outro lado, tivesse alguém que eu nem sabia que queria encontrar. A visita seguinte foi uma semana depois. Lucas me chamou de novo, dessa vez para assistir a um jogo na TV. Era uma noite de quarta, e eu quase recusei por causa do cansaço, mas aceitei. No fundo, sabia que o motivo era outro. Clara abriu a porta de novo. Dessa vez com um rabo de cavalo solto, blusa de algodão e uma taça de vinho na mão. Riu quando me viu. A casa não errou da outra vez, então te deixou voltar. O jogo era só desculpa. Eu e Lucas ficamos na sala, mas meu ouvido pescava a cada passo vindo da cozinha. O som do saca-rolhas, do pano limpando a bancada, do rádio ligado baixinho com alguma coisa do Rubel ou da Cel. Quando Lucas foi ao banheiro, eu me levantei, quase sem querer, e fui até a cozinha oferecer ajuda. Ela já estava lavando umas taças. Deixa, eu seco, falei, pegando um pano. Ela apenas assentiu. O som da água, do vidro batendo suavemente na pia, do pano absorvendo as gotas. Foi ali que nossas mãos se tocaram pela primeira vez, sem intenção. Apenas esbarraram, mas o toque ficou. Como uma marca morna entre os dedos. Você tem um jeito calmo, ela disse, olhando para frente, não para mim. Os guris da idade do Lucas costumam ser barulhentos. Você escuta. Não soube responder. Fiquei quieto, talvez pela primeira vez realmente escutando o que aquele silêncio dizia. Depois disso,
Virou hábito. Toda vez que Lucas me chamava, Clara estava presente, mesmo quando não dizia nada. Às vezes só passava pela sala com uma xícara na mão. Às vezes perguntava se alguém queria mais bolo. Mas eu sentia que aquele ambiente inteiro começava a girar em torno da expectativa de vê-la. Teve uma noite em que ficamos até mais tarde, e Lucas subiu para o quarto antes de mim. Quando fui me despedir, Clara estava no sofá, lendo um livro, com uma manta sobre as pernas. Quer vinho? Perguntou, levantando a garrafa. O Lucas não gosta, então abri só para mim. Mas acho que é bom dividir. Aceitei. Ela serviu 2 taças e se acomodou de novo, me deixando espaço ao lado. Ficamos ali, sem pressa. O livro aberto ao lado dela, a garrafa entre nós, o som da noite entrando pelas janelas. Às vezes nossos olhares se cruzavam e desviavam com um meio sorriso. Outras vezes, só o silêncio preenchia o espaço. Comecei a evitar o olhar direto dela. Havia algo nos olhos de Clara que me desconcertava, como se ela enxergasse o que eu não dizia. E talvez enxergasse mesmo. Porque num desses encontros, enquanto Lucas tomava banho depois da academia, ela virou para mim e disse, sem rodeios: Você já pensou se está vindo aqui por ele ou por mim? A pergunta ficou no ar como uma fumaça densa. Eu sorri sem saber o que dizer. Ela também não esperou resposta. Nos dias seguintes, comecei a sonhar com ela. Sonhos simples, onde a gente conversava na cozinha ou caminhava pela praia, mas onde o que não era dito fazia o peito apertar ao acordar. Na academia, Lucas falava da mãe com carinho, sem imaginar nada. Dizia que ela estava mais animada, que até voltou a cozinhar com mais gosto. E eu sorria, tentando fingir que aquilo não me atravessava. Mas atravessava. Em silêncio, como tudo que estava nascendo entre nós. Foi numa manhã de terça que tudo saiu do lugar. Eu estava na recepção da academia, atualizando os horários no sistema, quando a porta se abriu e ela entrou. Clara. De legging escura, camiseta larga e cabelo preso num coque desajeitado. Nada parecia planejado, e talvez por isso ela estivesse ainda mais bonita. A luz que entrava pelas janelas grandes da academia recortava seus traços com suavidade. Por um segundo, esqueci que havia outros clientes ali. Vim experimentar uma aula de alongamento, disse, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Ou talvez só queria entender o que tanto vocês fazem aqui. Sorri, tentando parecer casual, mas por dentro algo se agitava. Ver Clara ali, fora da casa dela, era como misturar dois mundos que eu me esforçava para manter separados. Não dava mais. Na sala de alongamento, eu a acompanhei como instrutor, junto com outras alunas. Corrigia posturas, dava instruções, mas meus olhos voltavam para ela o tempo todo. Em um momento, me aproximei para ajustar sua posição. Toquei seu braço de leve. Ela respirou fundo. Eu também. Aqui, ó. Sussurrei. Tenta soltar o ombro, deixar o peso cair devagar. Ela olhou para mim e assentiu. Mas aquele olhar disse mais que qualquer palavra. Depois disso, Clara começou a aparecer com frequência. Sempre nos meus horários. Às vezes para treinar sozinha, às vezes para fazer alongamento. E sempre com uma desculpa suave. Uma pergunta sobre respiração, um comentário sobre os músculos das costas, uma dúvida sobre alimentação. As conversas começaram a crescer. No intervalo entre uma série e outra, ela perguntava sobre minha infância, meus medos, minhas manias. E eu respondia, mesmo sem saber se devia. Era como se ela tivesse uma chave que abria algo em mim que eu mesmo não sabia trancado. Num desses dias, enquanto eu fechava a recepção no fim do expediente, ela apareceu com uma garrafa térmica nas mãos. Trouxe café para ti. Na prensa francesa, do jeito que você falou que gosta. Fiquei ali, segurando a garrafa como se fosse um presente raro. E era. Mais do que o café, era o gesto. A memória. A intenção por trás. Lucas, sem saber de nada, agradecia. Valeu por motivar minha mãe. Ela tá outra desde que começou a treinar contigo.
E eu senti o peso da culpa junto com o desejo. Tentava manter distância. Evitar os horários. Mas Clara parecia ter se tornado parte do meu cotidiano. Ela surgia com naturalidade, como se o mundo conspirasse para nos colocar no mesmo lugar. Uma tarde, ao fim do treino, sentei ao lado dela no banco de madeira da área externa da academia. O sol já ia embora, e a brisa trazia cheiro de mar. Você tá vindo mesmo por ele, ou por mim? Ela repetiu, olhando pro horizonte. Dessa vez, não desviei. Encarei. Acho que já não sei mais onde termina um e começa o outro. Ela sorriu. E foi só isso. Um sorriso que dizia tudo e que guardava o resto. O convite veio como quem fala de algo simples, corriqueiro. Se passar pelo centro hoje depois da academia, para no meu café. Já vai estar fechado, mas a chaleira ainda vai estar quente. Eu hesitei por segundos. Mas no fundo, já sabia que iria. Era uma sexta-feira, fim de tarde. A cidade tinha aquele ritmo desacelerado de véspera de fim de semana. O céu começava a desbotar em tons de cinza-rosa, e uma brisa úmida carregava cheiro de maresia pelas ruas estreitas do centro histórico. Cheguei à cafeteria perto das 7. A fachada era discreta, com uma placa de madeira escrita à mão, lado B, café e afeto. As luzes internas já estavam baixas, e as mesas vazias. Clara me esperava de costas, organizando umas louças no balcão. Estava de avental, cabelos presos de um jeito despretensioso, como sempre. Achei que não vinha, disse, sem olhar. Também achei. Mas a cidade inteira parecia me empurrar para cá. Ela sorriu. Colocou 2 canecas sobre a mesa mais afastada, aquela encostada na parede de tijolos expostos. Sentamos ali, frente a frente, com uma chaleira de inox fumegando entre nós. A iluminação era suave. O ambiente, acolhedor. E o silêncio carregado. Chá de capim-limão com gengibre, disse ela. Para desacelerar o coração. Ou acelerar, dependendo do contexto. Bebi um gole. Quente, cítrico, quase doce. Falamos pouco. Mas falamos o suficiente. Ela contou do divórcio, de como havia acordado um dia e percebido que o silêncio da casa estava mais presente que o próprio marido. Contou que demorou a aceitar a solidão, mas aprendeu a respeitar o vazio como quem cuida de um vaso, mesmo quando parece sem vida, há sempre algo brotando por dentro. Eu tinha medo do silêncio, confessou. Hoje, às vezes, acho que ele me escuta mais do que qualquer pessoa. Eu assenti, sentindo o peso das palavras e a leveza do momento ao mesmo tempo. Eu tô esperando algo, falei. Nem sei o que. Mas sei que é aqui. Ela me olhou com suavidade. Havia algo nos olhos dela que parecia já saber. Não do futuro, mas de mim. O tempo entre nós mudou. A conversa virou pausa. As pausas viraram presença. O toque das mãos aconteceu quando ela estendeu o pote de biscoitos e nossas pontas de dedos se encontraram no caminho. Nenhum dos dois recuou. A mão dela era quente, firme. E ficou sobre a minha como quem segura uma lembrança antes que ela se apague. Nem toda linha precisa continuar no lugar onde desenharam, disse, baixinho. Às vezes, o traço que escapa é o único que faz sentido. A chuva começou a cair lá fora. Fina, calma, batendo no vidro como quem pede licença. O chá esfriava lentamente. E a distância entre nossas mãos deixou de existir. Aquela noite não teve declarações nem promessas. Mas teve tudo o que importava. Quando fui embora, ela apenas disse: agora você sabe onde fica a última mesa. E eu sabia que voltaria. Não só por ela, mas por aquilo que a gente estava criando sem dizer em voz alta. Depois daquela noite na cafeteria, nada mudou por fora. Mas por dentro, tudo era diferente. Clara e eu não falamos sobre o que aconteceu. Também não dissemos que não falaríamos. Apenas seguimos. Como se o corpo já soubesse o caminho e a linguagem que bastava.
Passamos a nos encontrar fora dos horários da academia, sempre longe dos olhos do Lucas. Às vezes era no próprio café dela, durante a manhã, antes de abrir. Outras, no mercado público, entre as bancas de frutas e temperos, como dois conhecidos que se esbarram com frequência demais para ser coincidência. A relação cresceu nos pequenos gestos. Um café deixado na recepção da academia com um bilhete preso ao copo. Hoje você tá mais distraído que o normal. Um potinho com sobremesa caseira escondido na mochila. Uma mensagem simples no WhatsApp. Choveu do nada. Leva casaco. Comecei a chegar mais cedo só para vê-la arrumando os pães na vitrine do café. Ela andava descalça nos fundos, ouvindo alguma playlist de MPB baixa, enquanto borrifava água nas hortelãs dos vasos da janela. Eu ficava ali, do outro lado do vidro, fingindo ler alguma coisa, só para poder observar. Numa dessas manhãs, ela percebeu meu olhar e piscou. Simples. E foi como se dissesse tudo que a gente vinha evitando com palavras. A gente se encontrava como quem respira fundo. Sem planos, sem hora certa. Era uma caminhada à beira da praia deserta. Um café servido sem pressa. Um silêncio dividido entre duas canecas. E num desses silêncios, veio o primeiro beijo. Estávamos na areia, os dois sentados com as pernas esticadas, olhando para o mar como se esperássemos respostas. Clara tinha os olhos fechados, sentindo o vento no rosto. Quando abriu, virou-se devagar. Nossos rostos estavam perto. E bastou. Os lábios se encontraram com uma leveza que assustou. Como se já soubessem um do outro. Ficamos assim por longos segundos, em um beijo tímido, sem fome nem urgência, mas com tudo que havia de não dito entre nós. A gente não pode contar a ninguém, ela disse depois, ainda com a voz baixa. Por enquanto é só nosso. Eu concordei. Não precisava de anúncio. Só da verdade que a gente carregava. Falamos sobre medo. Do julgamento. Das palavras que viriam de fora. Clara confessou que o que mais temia era o riso de quem acha que uma mulher como ela está tentando se agarrar à juventude. Ridícula, ela disse, olhando para o mar, é o que vão pensar. E talvez digam. Só não sei se vou aguentar ouvir isso do meu próprio filho. Você não é ridícula, respondi, firme. Você é a coisa mais lúcida da minha vida. Ela olhou para mim, surpresa. E riu. Um riso baixo, libertador, como se não ouvisse algo leve havia muito tempo. Naquele dia, rimos juntos pela primeira vez. Sem meias palavras, sem sustos. Apenas o riso, o mar, e o silêncio confortável de quem, enfim, se encontrou. Era um sábado de céu limpo, aquele tipo de tarde preguiçosa que faz o tempo andar mais devagar. Clara me mandou mensagem dizendo que ia preparar algo simples pro jantar, só porque sentiu vontade de cozinhar. Se estiver por perto, passa aqui, ela escreveu. E eu passei. A casa estava aberta, como sempre. Abajures acesos, cheiro de alho e azeite no ar, uma panela chiando devagar no fogão. Ela usava um vestido longo e leve, o cabelo solto, pés descalços. Tocava uma música antiga da Gal Costa, baixinha, como se não quisesse atrapalhar o silêncio. Sentamos à mesa da cozinha. Vinho, risoto de abóbora, velas acesas. Tudo parecia espontâneo demais para ser só coincidência. Ríamos baixo, dividindo garfadas, falando de coisas pequenas, como se o mundo fosse só aquele espaço entre nós dois. E então, a campainha tocou. Por um segundo, o tempo parou. Clara me olhou, sem dizer nada. Levantou devagar e foi até a porta. Era o Lucas. Cheguei antes, disse, entrando com uma mochila nas costas. Tava um caos a estrada, resolvi voltar hoje mesmo. Ele parou ao ver a mesa posta. Meu prato, minha taça, minha presença. Tudo junto ali, num cenário íntimo demais para ser só amizade. Eu me levantei num reflexo estranho, como quem tenta parecer natural sem ter tempo para ensaiar. E aí, mano, soltei, tentando sorrir. Não sabia que você voltava hoje. Lucas respondeu com um aceno breve. Não perguntou nada.
Só olhou à mesa de novo, depois olhou para a mãe. E então subiu para o quarto sem comentar. Clara fechou a porta devagar. Voltou para a cozinha e sentou. Ficamos em silêncio. Ele sabe, ela disse, depois de um tempo. Mas não quer saber. Naquela noite, não terminamos o vinho. Também não dissemos o que seria do amanhã. Eu fui embora em silêncio, com um nó na garganta que não era só medo. Era tristeza por uma calmaria que talvez tivesse acabado. No dia seguinte, Lucas não apareceu na academia. Nem no outro. Quando voltou, dias depois, agiu como se nada tivesse acontecido. Mas algo no olhar dele dizia o contrário. Cordial, sim. Mas frio. E, pela primeira vez, senti que havia uma distância entre nós que talvez não pudesse ser desfeita. O café de Clara, antes cheio, começou a esvaziar. Não por causa de rumores, ninguém sabia de fato, mas porque ela mesma parecia menos ali. Mais calada, menos disponível. Na academia, o ambiente ficou mais barulhento. Ou talvez fosse só eu, tentando abafar os pensamentos. Mandei uma mensagem: se a gente parar por causa disso, então nunca foi de verdade. Ela respondeu horas depois. Então não vamos parar. E não paramos. Não por orgulho. Nem por impulso. Mas porque havia algo entre nós que já não podia ser desfeito. Algo que, mesmo no silêncio, ainda falava alto. Com o tempo, Lucas foi se afastando aos poucos. Disse que precisava de mais espaço, de independência. Alugou um apartamento com 2 colegas num bairro próximo à universidade. A mudança foi rápida, quase sem conversa. Vai ser bom para ele, Clara comentou, enquanto organizava uns livros na estante da sala. Para mim também, talvez. Assenti. Sabíamos o que aquilo significava. O ar em volta ficou menos denso, mas o silêncio entre nós persistia. Não o silêncio de antes, cheio de tensão. Era outro. Um silêncio que agora era abrigo. Começamos a nos encontrar com mais liberdade. Não que tivesse virado rotina, mas era algo nosso, constante, mesmo que invisível para o mundo. Numa sexta-noite, dirigimos até Imbituba. Pegamos um quarto numa pousada simples, de janelas de madeira e cheiro de roupa de cama ao sol. Não havia luxo, nem necessidade dele. Passamos 2 dias sem relógio, sem avisos, sem culpa. Compramos pão na padaria da esquina, andamos descalços até a praia, tomamos vinho barato em copos de vidro grosso. Em uma lojinha de artesanato, achamos uma caneca de cerâmica torta, com um desenho de gaivota mal pintado. Clara pegou a peça, analisou com carinho. É feia, disse. Mas tem personalidade. Rimos. Compramos a caneca. Virou o nosso totem. De volta à rotina, os domingos ganharam um novo significado. Eu ia para o café de manhã, antes de abrir. Clara deixava a porta entreaberta. Eu entrava sem bater. Preparávamos café juntos, em silêncio. A caneca com a gaivota sempre entre nós. Ríamos de coisas bobas, olhávamos pela janela, deixávamos o tempo passar. Isso não é um segredo, ela disse um dia, passando a mão leve no meu braço. É só nosso. E era. Não precisava de justificativa. Nem de nome. A academia seguiu, o café seguiu, a cidade seguia. Mas entre uma tarefa e outra, a gente escrevia uma história no intervalo das outras. Num gesto, num bilhete, num toque de mão que durava um segundo a mais. Na praia, caminhávamos lado a lado, falando pouco. A brisa bagunçava o cabelo dela. Às vezes eu o ajeitava atrás da orelha, e ela me olhava sem sorrir, mas com aquele olhar de quem entende tudo. Às vezes bastava isso. Ela começou a guardar meu doce preferido no café, mesmo quando não pedia. E eu passei a guardar domingos só para ela, mesmo quando surgiam convites. O mundo não precisava saber. A gente já sabia. A vida seguiu. Sem reviravoltas, sem cenas dramáticas. Só seguiu, como o mar de Garopaba, calmo na superfície,
mas com correntezas que ninguém vê de fora. Lucas nunca nos confrontou. Nunca perguntou diretamente. Também nunca se aproximou como antes. As conversas ficaram mais espaçadas, os encontros mais protocolares. A sensação era de que ele preferia o silêncio à explicação. Clara respeitou esse tempo. E eu também. Não por medo, mas porque a gente aprendeu a viver entre as frestas, nos intervalos que o mundo deixava. Sem necessidade de provar nada. A rotina virou companhia. Cozinhávamos juntos nos fins de semana, dividindo tarefas com naturalidade. Eu cortava legumes enquanto ela temperava as panelas com calma. Às vezes dançávamos na cozinha ao som de um samba antigo. Às vezes só ouvíamos o barulho da panela de pressão. Fizemos listas de filmes, mas raramente assistíamos. Esquecíamos no meio, conversando demais, ou apenas nos deixando ficar em silêncio, encostados no sofá, a caneca de cerâmica torta sempre por perto, como um lembrete de que o improviso também pode ser bonito. O café dela ganhou novos clientes. Um pessoal jovem, curioso, que vinha por causa das sobremesas caseiras e do ambiente acolhedor. Mas a última mesa, aquela encostada na parede de tijolos, seguia reservada. Ela nunca disse isso em voz alta. Mas ninguém nunca sentava ali. E, sempre que eu chegava, era onde ela colocava minha xícara. Havia dias em que me pegava pensando se deveríamos contar tudo, abrir, explicar. Mas a vontade passava. Porque nunca houve cobrança entre nós. Só presença. Numa dessas manhãs, Clara passou por mim, ajeitou o colarinho da minha camiseta e disse, tranquila. Se for para durar, que seja no tempo certo. E era assim que ela falava as coisas que importavam. Sem urgência. Como quem sabe que o que é real não precisa ser defendido. Os domingos continuaram nossos. A gente tomava café na varanda, olhando o mar ao fundo. Ela apoiava os pés descalços na cadeira, eu deixava o braço repousar no encosto dela. O mundo inteiro existia além do portão, mas ali, tudo parecia no lugar. A caneca estava sempre entre nós. Não segurava nada, exceto um espaço. Um símbolo. E, talvez, uma promessa que nunca foi dita em voz alta, mas estava ali. A história não terminou com um "eu te amo", nem com uma decisão radical, terminou como começou, em silêncio, no detalhe, na respiração de dois corpos que se encontram sem precisar explicar nada. Porque a gente aprendeu a amar no intervalo do que é visto. E isso ninguém pode tirar.